Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista com Especialista. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito essencial e importante para os síndicos, que é o quê? A responsabilidade civil e criminal dos síndicos. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Avelino, que vai tirar todas as dúvidas de vocês e nossas acerca deste assunto. O que significa, de fato, a responsabilidade civil e criminal do síndico? Ok, então, primeiramente é importante a gente diferenciar o que é responsabilidade civil do condomínio e responsabilidade civil do síndico, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade civil do condomínio, é quando o condomínio ele é responsabilizado por algum dano causado a outrem, né? Então, nós temos lá artigo 186, 187 do Código Civil, que define o que é ato ilícito, né? Então, todo aquele que comete ato ilícito, ele é obrigado a reparar os danos. Então, no que se refere à responsabilidade civil do síndico, quando que o síndico é responsabilizado? Quando ele extrapola ali os limites da sua função, né? Então, no caso do condomínio, é o CNPJ que pode ser responsabilizado. Agora, o síndico, no exercício da sua função, quando ele extrapola, quando ele age ali também com negligência, imprudência ou omissão, gerando dano a terceiro, ele é obrigado a reparar. E nesse caso, quando a gente trata de síndico, o patrimônio dele pode responder. Da mesma forma que criminalmente, e aí vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais prático, né? Vamos imaginar que por falta de manutenção na área comum, isso venha a causar algum dano, até mesmo físico a uma criança ou adulto, a qualquer morador do condomínio, o síndico ele pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente. E aí quando a gente fala de responsabilidade criminal, a gente pode estender aí para a parte tributária, que nós temos alguns tipos penais, tem a questão ambiental também, especialmente para condomínios horizontais, né? Então o tema é bem amplo. Bom, doutor, eu sou me pegando na figura de um síndico. Só aquele síndico político, sociável, que eu não quero causar intriga com ninguém, quero fazer uma gestão mais amigável e tudo. E aí o morador, ele deixa de pagar no dia a cota condominial dele, ele me pede para tirar multa e juros, então o cara é meu vizinho, eu vou lá e retiro a multa e juros dele. Ou às vezes meu outro vizinho fez uma festa, eu tento levar ali na conversa, não aplico algumas sanções previstas dentro do regimento interno. Quais são as implicações legais que eu posso responder tendo essas atitudes dentro do condomínio? Eduardo, essa é uma ótima pergunta. O síndico ele tem que saber separar o aspecto pessoal do profissional, né? Então, o síndico, ele no exercício da função, ele precisa ser imparcial. Ele precisa aplicar ali as normas que existem com relação ao condomínio. Ele não pode beneficiar os amigos do rei, né? Como é muito falado. Então ele precisa obrigatoriamente seguir aquilo que está na convenção, no regimento interno, nas normas condominiais, sob pena dele ser responsabilizado pessoalmente. E aí, como exemplo, né, a questão exatamente da inadimplência, o síndico não pode, por exemplo, isentar o condômino inadimplente de multa, juros, de encargos que estão expressamente previstos, até mesmo uma multa por descumprimento de uma norma do regimento interno. Então, ele precisa obrigatoriamente aplicar. O síndico que não age dessa forma, ele pode responder pessoalmente com o seu patrimônio, né? E aí a gente está falando da responsabilidade civil, ele pode responder pessoalmente para que ele tenha que reparar os valores que não chegaram ao caixa do condomínio, né? Então é essencial que o síndico entenda isso e eventual negociação no sentido de excluir alguma coisa seria exclusivamente no âmbito da Assembleia. Apenas a Assembleia, os condôminos podem deliberar um eventual desconto sobre os encargos decorrentes da inadimplência. E até, então, aproveitando o gancho nessa questão,
como que eu, então, como síndico, posso me resguardar? Então, eu tenho algumas responsabilidades acerca da minha função, mas vamos supor que precisa dar uma manutenção, como você bem disse, né? Eu vou responder ali para qualquer coisa, a ausência de uma manutenção em algum bem, alguma coisa nesse sentido. Vamos supor que o elevador foi condenado pela manutedora ali e o orçamento é bem expressivo. E aí levei para uma assembleia e os moradores não acataram aquele orçamento. Como que eu, síndico, posso me resguardar, tendo em vista que se alguém utilizar o elevador pode acontecer um acidente e eu vou ser penalizado por isso? No sentido de, eu quero fazer, mas a assembleia não permite aquele orçamento. O que eu faço? Essa também é uma excelente pergunta. Não é uma faculdade do síndico zelar pela guarda e conservação. É um dever, é uma obrigação que está lá de forma expressa no Código Civil. Então, ele não precisa, ele não depende de deliberação de assembleia. Claro que é importante, quando o tempo permitir, é importante que ele faça ali orçamentos, né? Exatamente para demonstrar ali que ele agiu, né, com critério, com cuidado, buscando as empresas, né, para executar esse serviço. Mas ele não depende. Uma determinação de assembleia dos condôminos em sentido contrário, eu, se fosse o síndico desse condomínio, eu até renunciaria ali à minha função. Mas, de novo, eu entendo que o síndico ele tem total liberdade para fazer isso, porque quando a gente fala de segurança, preservando a vida das pessoas, no caso de manutenção de elevador, que não é uma faculdade, eu entendo que o síndico pode fazer independentemente de deliberação em assembleia. Se o síndico ele contrata um serviço, por exemplo, sem assembleia, não estava dentro da alçada dele, precisava de assembleia, mas o síndico ele optou, não, vou mandar fazer sem assembleia. E não deu certo, deu prejuízo. Ele responde por isso? Ele é responsável? De quem que é a responsabilidade? E quais os documentos o síndico tem que pedir quando vai contratar um prestador para se resguardar? Camila, essa também é uma pergunta muito relevante e tem tudo a ver com a questão da responsabilidade civil, né, do síndico. Então, agora, o que a gente precisa é diferenciar o tipo de serviço que está sendo executado, né? Então, de uma forma geral, o síndico não pode fazer isso e se ele o faz, ele está sujeito a reparar, especialmente nesse exemplo que você deu, que a coisa não caminhou, né? Não caminhou da forma correta. E ele pode sim ser responsabilizado e condenado a reparar o prejuízo sofrido. Agora, tem algumas exceções. É o que, né, a gente estava falando um pouco antes, é a questão, tudo aquilo que se refere à segurança, né, do condomínio. Então, vamos imaginar aí uma viga que está com uma rachadura e se não for tomada uma providência imediata ali, né, o prédio pode até ruir. Então, ele não depende, né, de deliberação, ele pode fazer por conta própria. Aí, mas ele contratou e não deu certo. Isso gerou, né, um ônus a mais para o condomínio. A gente tem que avaliar, porque nesses momentos de emergência você não tem muito o que fazer. Você corre ali, né, você não tem muito tempo para buscar o melhor profissional. Então, eu acho que isso é até algo que pode excluir a responsabilidade dele, se ficar demonstrado que diante da urgência era o que ele tinha e que ele precisou, né? Então, assim, a gente precisa analisar o caso concreto, mas de uma forma, né, bem genérica, o síndico deve sim tomar esse cuidado, né, de sempre tudo aquilo que está fora da previsão orçamentária, que é aquela que deve ser aprovada anualmente, né, deliberada em assembleia, tudo aquilo que está fora ele levar para a assembleia. Mas, claro, tem algumas questões que não dá tempo, né? O condomínio, principalmente, como eu disse, quando envolve a segurança dos moradores. Bom, doutor, então, falamos muito sobre a parte da responsabilidade civil. Vamos entrar aqui um pouco na área criminal agora. Recentemente tivemos alguns casos, né, aqui em especial em Goiânia, em que tivemos síndicos sendo presos, né? Então, é claro que há toda uma investigação por trás, inquérito policial e tudo, mas como que o síndico ele pode se resguardar
né? Como, seja documentalmente, seja às vezes levando em assembleia ou na própria forma como ele gere ali o condomínio, como que ele pode se resguardar para evitar esse tipo de dor de cabeça? Eduardo, na verdade é um conjunto de medidas, né? O síndico, ele precisa estar atento ali às suas obrigações previstas ali nas normas condominiais, né? Ele tem o dever de prestação de contas, né? Ele tem uma série de deveres e ele precisa, portanto, a gente sempre comenta que o síndico ele não precisa saber de tudo, mas ele precisa estar, é muito importante que ele esteja cercado de bons profissionais, né? Então, profissionais da área contábil, da área jurídica, da área da engenharia e com relação a obras. Então, com isso, eu acredito que ele já minimiza grande parte dos problemas, né? Mas, como eu estava dizendo, isso é um conjunto de fatores e, claro, além da conduta do síndico, né, do que ele deve estar fazendo aí, buscando esses profissionais, procurando se capacitar minimamente para o exercício da função, é fundamental que exista a figura do Conselho Fiscal ativa, né? Então, é importantíssimo que o Conselho atue, acompanhe, né, fiscalize ali os atos da administração. Que muitas das vezes não acontece, né? Infelizmente, né, muitos conselhos, muitos conselheiros estão ali apenas, né, como figurativo. De forma figurativa, exatamente. Então, é fundamental para evitar, especialmente os síndicos que estão imbuídos aí de má fé, né, é fundamental que o conselho realmente seja atuante, acompanhando e no momento oportuno, que é o momento da prestação de contas, emitindo um parecer, mas até mesmo antes, a depender da gravidade, comunicando os condôminos, né? A lei, o Código Civil prevê a possibilidade de convocação de uma assembleia, até mesmo pelos próprios condôminos, né? Por um quarto dos condôminos. Então, tudo isso é possível ser analisado de forma antecipada, até mesmo antes da prestação de contas. Assumir de síndico agora, né? Aonde que eu vou encontrar quais são as principais responsabilidades do síndico? Na convenção, no Código Civil, aonde que eu vejo todas as normativas? É fundamental que o síndico ele tenha um conhecimento genérico, não precisa ser aprofundado, mas é fundamental que ele conheça ali pelo menos as normas do condomínio. Eu acho que com isso ele consegue resolver ali ou mediar grande parte dos conflitos, né? Mas, além disso, é importante que ele esteja acompanhado, como a gente disse, de bons profissionais, caso seja necessário fazer uma intervenção, um envio de uma notificação a um condômino que esteja descumprindo uma norma condominial. Então, buscar aí uma contabilidade exatamente para poder, né, acompanhar a questão tributária, de recolhimento de tributos, de pagamento de funcionários, né? Então é fundamental que o síndico, como eu disse, eu acho que para evitar esse tipo de problema, é ele se cercar minimamente de pessoas capacitadas, pessoas da área, né, para evitar esse tipo de problema. E onde no Código Civil que fala da responsabilidade do síndico? Quais artigos? Ótimo. Então, nós temos um capítulo específico no Código Civil. A primeira legislação de condomínios é uma lei de 64, que era chamada de Lei de Condomínios e Incorporações. Ela é a 4.591 de 64, que ainda é adotada no que o Código Civil não trata de forma expressa. Hoje, né, nós temos aí uma legislação que foi aprovada em 2002, mas entrou em vigor em 2003, que é o Código Civil, que tem um capítulo específico, que é o capítulo dos condomínios edilícios, se eu não me engano, a partir ali do artigo 1331, acho que até 1356. Mas é só procurar no Código Civil que você vai ver um capítulo específico sobre condomínios edilícios. É lá que o síndico também pode dar uma olhada. Eu acho que é importante ter essa noção geral e, claro, a depender de uma análise mais aprofundada, e buscar uma assessoria jurídica, né, um advogado que conheça da área condominial para poder passar as orientações necessárias. Principalmente quem é síndico novo, para nortear, ter uma ideia, né? Perfeito. Da gestão condominial. Bom, doutor, muito se falou da parte de responsabilidade, de gestão e tudo, e uma das atribuições a qual compete o síndico é a prestação de conta,
né? Então, isso é uma obrigatoriedade legal, tá, no Código Civil e deve ser feita anualmente. Qual o papel do síndico nesse ponto para evitar ali, de fato, qualquer tipo de responsabilidade, né? A gente sabe que muitas vezes ninguém desce para uma assembleia, né? Mas, de fato, só ele convocar ali, ter meia dúzia de condôminos ali, prestou conta, constou isso em ato, ele já está resguardado, ele já está com as suas... Ele, de fato, agiu dentro da legalidade? Bom, Eduardo, primeiro, o síndico ele precisa ter uma postura ativa, ele tem que ser o protagonista, né, da prestação de contas. A obrigação legal é do síndico, né? Então, não é dos contadores, tá? Exatamente. Mas a figura da contabilidade é extremamente importante, exatamente, né? Por mais que não seja responsabilidade deles. Então, o síndico ele tem que ser o protagonista, ele tem que acompanhar ali o fechamento de tudo, a apresentação de toda a documentação é essencial, sob pena dele ser responsabilizado. O síndico que não presta conta de forma regular, ele está sujeito a uma ação antigamente a gente falava ação de prestação de contas, hoje é ação de exigir contas, tem previsão expressa no Código de Processo Civil. Então essa responsabilidade é anual, né, e ele precisa ali estar demonstrando de forma clara, né, prepare um material de preferência, né, expõe ali para os condôminos toda a receita, toda a despesa, o que tem de fundo de reserva, o que tem, né, de valores na conta poupança, apresente também preferencialmente as certidões, né? Apresente as certidões negativas, demonstre que o condomínio está em dia com as suas obrigações, né? Certidão tributária municipal, questões de recolhimento de FGTS. Então é o momento para apresentar o certificado também do SERCOM, né? Do Corpo de Bombeiros, o seguro realizado anualmente. Então, acho que é o momento, né, como o próprio nome diz, de prestar contas aos condôminos, né? Lembrando que não basta levar os balancetes. Tem síndico que acha que prestar conta é colocar, colocar os balancetes ali em cima da mesa. Eu, particularmente, eu defendo que não há nem sequer necessidade de levar os livros contábeis para a Assembleia. Momento da Assembleia, imagina se os condôminos resolverem olhar cada um dos livros, né? Então isso não é possível. Os condôminos podem previamente ou a qualquer tempo analisar a documentação, né? Desde que combinado com a gestão. Agora, não dá ali no momento para analisar de forma detalhada, né? Mas é essencial que o síndico leve essas informações básicas para que a Assembleia possa deliberar, né? A Assembleia tem síndico também que acha que prestar conta é só falar as informações, registrou. Não. A prestação de contas ela só se efetiva, o síndico só se libera do encargo da prestação de contas depois que ela é deliberada pelos condôminos e aprovada. Maravilha. Doutor, eu sei que é uma conversa que, se deixar, delongamos aí o resto do dia, à noite e vai conversando. Mas eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade por estar aqui conosco, contribuindo com o seu conhecimento, com o seu know-how, com os nossos, quem nos acompanha, né, não só com os nossos clientes, mas com todos aqueles que nos acompanham aqui nas redes sociais. Muitíssimo obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo ao escritório. Pode contar conosco sempre também. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço muito aí o convite, né, para a gente estar participando. E contem com a gente, estamos à disposição.